Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje minha convidada é a doutora Maria Cláudia Bicudo. Ela é mestre e doutora pela Faculdade de Medicina do ABC, professora colaboradora e chefe do grupo de disfunções miccionais da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Maria Cláudia, é um prazer te receber. Obrigada por ter aceito o meu convite para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que hoje, gente, nós vamos falar sobre infecções urinárias, nessa fase de menopausa, que as mulheres têm uma transformação no corpo e essa parte é muito importante, né? Então, mais uma vez, agradeço você estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Cris, é uma honra estar aqui com você. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la por esse programa que você está fazendo, com esse compromisso em trazer informação de qualidade para as pessoas. Eu acho que esse é um papel muito importante que a gente exerce, e você tem feito isso muito bem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para contribuir. Sim, esse assunto é super importante, eu vejo uma porção de pacientes sua, e a gente vai poder hoje aqui conversar um pouquinho sobre isso. Exatamente, porque assim, a gente sabe que com o envelhecimento, as mulheres vão ter, parece que tem mais infecções urinárias, né? Assim, umas mulheres bem mais idosas, não tanto essa recém-menopausada às vezes, então, que tem muitas infecções urinárias e que às vezes ficam tratando um antibiótico atrás do outro, que também a gente tem que esclarecer isso, se isso deve ser feito ou não, porque acaba trazendo às vezes outros problemas. Então, eu queria saber de você, assim, com esse passar do período da menopausa em diante, o que acontece? O que a mulher tem que ficar atenta? Como que é essa mudança no corpo da mulher? Perfeito. Acho que antes é importante a gente colocar que a infecção urinária ela é mais frequente na mulher do que no homem, quase durante toda a vida da mulher, né? Justamente por questões anatômicas, porque o canal da mulher, da urina, ele é um canal mais curto, diferente do homem, que é o canal que é a uretra que vai pelo pênis. A mulher é mais curta e ela tem íntimo contato com a vagina e com o ânus. Então, essa proximidade facilita a infecção urinária na mulher, justamente porque as infecções, elas são causadas na maioria das vezes por bactérias de origem intestinal. E aí, ao longo da vida da mulher, ela vai sendo exposta aí a condições que favorecem ainda mais essa condição. Por exemplo, o início da atividade sexual, a própria relação sexual, ela representa um risco, porque, como eu disse, as bactérias, elas são nossas, na maioria das vezes, e não do parceiro, mas o ato sexual aumenta o risco do contato com a bactéria, com o trato urinário. E a menopausa, como você bem colocou, representa um momento de maior risco, justamente porque muda toda a flora vaginal pelo impacto da ausência do hormônio. Então, você bem colocou que mais adiante na menopausa, às vezes as pacientes estranham, porque a gente pergunta, quando que você entrou em menopausa? Ela falou, muito tempo, como se esse evento pontual não fosse de causa daquilo que está acontecendo naquele momento. Então, é importante a gente colocar que a menopausa é a ausência de menstruação por 1 ano, né? Sim. A gente tem aí a idade média da menopausa de 51, 50 anos na apresentação dos sintomas. Então, com essa idade, 1 ano da última menstruação, está na menopausa. Mas as alterações hormonais, elas antecedem muitas vezes essa situação, como o climatério, onde já tem uma regressão desses hormônios, e isso pode impactar aonde esses hormônios têm receptores. E a vagina é um desses lugares. Então, a falta do hormônio, ela vai levar a uma mudança desse microambiente, entre elas a redução de lactobacilos, que são bactérias de flora natural da mulher, bactérias de defesa, né? E que a redução disso modifica o pH e modifica toda a condição de defesa da própria mulher. Então, dada a proximidade anatômica que já existe, a gente acrescenta um fator de risco a mais. E quanto mais tempo se distancia entre o evento da parada de produção, da parada de menstruação, da menopausa, quanto mais isso distancia, então, quanto a mulher mais idosa, mais esse tecido careceu desses hormônios. Então, a gente fica diante de mulheres com uma atrofia, com ressecamento importante, muitas vezes com redução do canal da vagina e também associado a isso, alterações da bexiga próprias ao envelhecimento. Tá. Então, a infecção urinária, embora seja bastante frequente nessa faixa etária, é muito importante a gente avaliar também outras condições que estejam levando a isso. Todo o movimento para a urina formar até, né, ela sair, né, você olhar a bexiga, todas essas outras coisas que vão interferir nesse processo, né? Exatamente. Então, o esvaziamento adequado da bexiga, a partir que se aumenta a idade, aumenta a chance desse esvaziamento ser dificultado por uma redução na contração do músculo da bexiga. Então, isso é mais frequente entre os idosos. A gente tem sempre que avaliar tudo isso em conjunto. Então, nós vamos agregando fatores de risco e essa avaliação ela é fundamental, que começa com a história,
O exame físico, ele é extremamente importante para a gente poder avaliar outras alterações que se assemelham também com os mesmos tipos de sintoma. Então, a mulher pode ter bexiga caída, que são os prolapsos, está tendo dificuldade para poder esvaziar, isso já é um diagnóstico clínico. A gente pode estar diante de corrimentos vaginais, de outras situações que podem impactar também nesse aumento da frequência de infecção. Muitas mulheres queixam, até as mais jovens, às vezes, de um escapezinho, né? Quando tosse, quando espirra, que você está falando aí essa questão de bexiga caída, isso também tem interferência, né? Tem. Se mulheres que tiveram muitas gestações, que tem essa região pélvica menos, assim, com menos tônus, né? Isso. Interfere isso também. Uma coisa, é legal a gente até falar assim, porque a bexiga caída, ela é a bexiga que sai do lugar. Então, é o prolapso. Quando a bexiga desce, lembrando que a vagina ela é uma cavidade aberta, justamente por isso que menstrua, por isso que tem o próprio parto. Então, se exterioriza através da vagina, a bexiga pode cair, o reto pode cair. É como se fosse uma caixa aberta, onde a gente pode ter o compartimento posterior do reto, em cima do útero e na frente da bexiga, e tudo isso pode aparecer se exteriorizar através da vagina. Então, esse é o prolapso e a famosa bexiga caída. A incontinência urinária, aí seria a perda de urina, a manifestação da perda, que é muito comum as pessoas colocarem os dois termos, mas é só o exame clínico. Você vê, eu até já confundi aqui, né? Mas é bom você explicar. É só o exame clínico que faz essa distinção, por isso que ele é fundamental. Então, diante de situação que ela é comum, que é a infecção urinária, na paciente mais idosa, o exame físico, ele é fundamental, né? Então, é muito importante a gente examinar para poder avaliar todas essas questões. E, às vezes, eu mando muitas senhorinhas, né, para você, porque, às vezes, eu recebo e elas fazem um exame, vamos supor, fez um exame há 4 meses atrás, estava com infecção de urina. Aí não tratou, não tá sentindo nada, e aí você vai ver no histórico, aí você não vai dar um antibiótico para um exame de 3, 4 meses atrás. E aí, às vezes, ela refere que tem várias vezes e toma um monte de antibiótico, às vezes de forma desnecessária, Sim. né, Maria Cláudia? Como que seria essa orientação? Porque se fosse uma coisa muito significativa, ela já tinha feito uma infecção avançada, já tinha internado, né, por uma infecção generalizada. Então, a gente vê que aquilo ali parece que pode ser uma coisa dela mesma. Sim, a gente classifica isso como bacteriúria, presença de bactéria na urina assintomática. Então, eu acho fundamental você trazer isso para o conhecimento do público, porque muitas vezes essa mulher ela está colonizada. A bactéria ela está presente, a gente já sabe que a bexiga não é um ambiente estéril, então ele tem bactéria, e muitas vezes algumas mulheres têm uma predisposição a estarem colonizadas por essas bactérias. Então, nesse cenário, a recomendação que a gente tem por todas as diretrizes internacionais, inclusive justamente pela preocupação em relação à resistência aos antibióticos, é de não tratar, né? Então, esse exame de urina que a paciente vem, um exame de rotina, que vem com a bactéria ali, mas ela não está sentindo nada, ela não deve tratar. Mesmo que detectou uma bactéria X, vamos supor, na cultura apareceu uma bactéria, também não deve tratar. Na ausência de sintomas, a gente não deve tratar. Então, às vezes os pacientes me questionam muito isso e eu falo, olha, a gente não deve tratar, a menos em situações específicas, onde ela vai manipular o trato urinário, ela vai ser submetida a uma cirurgia do trato urinário. Então, existem situações onde a presença da bactéria, e quando vai manipular, aumenta a chance de uma infecção sintomática. Então, é com sintoma pelaquela bactéria, tá? Então, não estamos falando aqui da paciente que tem sintoma. Que tá ardendo, que tá urinando toda hora, que dói. Não é essa paciente que nós estamos falando aqui, tá? Então, é a paciente que não tem qualquer sintoma e ela traz esse exame de urina. A gente não deve tratar e, claro, que observar de perto e orientar os sintomas, porque muitas vezes, nos idosos, os sintomas, eles são mais frustros, né? Ou eles são diferentes. A gente pode ter piora do padrão cognitivo, perda de memória, alteração do sono, alterações, às vezes, do aspecto da urina, do odor. Então, existe aí uma certa subjetividade, muitas vezes, que dificulta a gente entender aquilo que é sintoma e aquilo que não é sintoma. Mas é muito importante a gente deixar essa mensagem de que bactéria na urina, sem sintomas, sem nada, vira e mexe, eu tenho, não é para tratar. E a gente vê, porque às vezes trata, vamos supor, foi no ginecologista, foi no geriatra, foi no clínico geral. Enxugar gelo. E deu. Aí ele volta com outro exame, ela volta, tá com a mesma infecção, com a mesma bactéria, eu falo, tá vendo, olha. Aí quando eu vejo esses casos, eu já mando para você, né? Porque eu falo, porque isso vira enxugar gelo, né? É isso que eu explico para elas. A bactéria, ela tá ali. E quando a gente vai ter que se preocupar com ela? Quando esse equilíbrio que está acontecendo, ela tá colonizada em equilíbrio com o sistema
sistema imunológico, ele é quebrado. E quando ele for quebrado, vai manifestar algum tipo de sintoma, e aí sim merece tratamento. Então, como é que eu consigo convencer essas pacientes de que elas têm bactéria e que a gente não vai tratar? É porque se a gente ficar tentando enxugar o gelo, a gente começa a selecionar bactérias mais resistentes. Então, aquelas que são sensíveis a esses antibióticos, elas morrem, as que não são sensíveis ficam lá, e aí elas crescem. E aí a gente começa a selecionar essa população de modo que quando esse equilíbrio se quebrar, né, não tiver mais ela vai apresentar sintoma, vai ser mais difícil a gente tratar. Então, é nesse sentido que a gente deve observar essas situações, orientar com relação aos sintomas. Frente a qualquer dúvida em relação ao sintoma, a gente efetivamente trata, mas não tratar, assim, qualquer paciente. Entendi. E às vezes a gente vê, em algumas situações, aquele uso contínuo de um antibiótico em baixa dose, né? Que vocês usam, uma crodantina, que em algumas situações vocês usam assim por um longo período? Isso aí seria uma prevenção, a gente usa como forma de profilaxia, mas aí é diferente, a gente não usa isso nessa paciente que não tem sintoma, a gente usa isso naquela paciente que tem infecção de repetição, com sintoma, né? E a gente não consegue diminuir o número desses episódios. Então, a infecção de repetição ela é classificada por 2 episódios com sintomas em 6 meses ou 3 episódios em 1 ano. Então, se a paciente tem este quadro de repetição e ela está no meio desse ciclo, a gente não consegue dar um respiro para a bexiga, né? A bexiga tem até um tempo para poder se recompor e começa a ser episódios frequentes. Aí a gente tem estratégias para poder fazer essa prevenção e uma delas é o uso de antibiótico em baixa dose. Nas infecções de repetição. Nas infecções de repetição. Interessante, muito bom. E aí, agora, assim, no caso, existem algumas coisas que você orienta no sentido, assim, dessas mulheres com infecções de repetição, do ponto de vista natural, alguns alimentos ou alguma coisa que você usa, assim, e recomenda? Porque tem gente que usa cranberry, tem essas coisas. Na prática, você usa isso? Então, algumas coisas, elas têm uma evidência científica mais pobre, mais heterogênea, porque até a própria dose do cranberry, a gente tem que saber exatamente, os estudos, eles cada um usa uma dose, os próprios probióticos, a gente tem essas questões, a reposição de lactobacilos, essas coisas, a gente tem muita variação de dose, e isso dificulta que a gente tenha uma literatura mais consistente, por isso que isso é mais complicado da gente poder, mas de toda forma, é algo que a gente pode lançar a mão sem dúvida. Então, na situação de prevenção, a gente tem a prevenção antibiótica e não antibiótica. E na não antibiótica abre o braço para tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Então, em primeiro lugar, a melhor evidência que a gente tem são nas mulheres que estão na condição de climatério, menopausa, a reposição tópica de hormônio, né? Então, essa reposição, sim, tem uma evidência muito boa em todos os estudos, no sentido de que ela consegue mudar esse microambiente, como a gente havia falado logo no começo, esse ambiente ele sofre alteração pela falta do hormônio, então a gente muda esse microambiente, ele restabelece essa condição dos lactobacilos, a gente melhora a condição de pH e isso sim reduz o número de episódios de infecção urinária. Então a gente tem aí uma literatura bem sólida com relação a isso. Com relação às demais coisas, aí já a evidência ela já é um pouco menor, mas sempre vale a tentativa. Então a gente tem os probióticos, que tem aí todo um racional de utilizar, porque a flora fica comprometida, seja ela pela menopausa, seja ela pelo uso de antibióticos repetidos que impactam na flora. Então tem um racional bastante interessante. Tem também as próprias vacinas, esses imunoativos que a gente tem disponível. Isso é interessante. Um tipo de vacina aqui no Brasil, existem outros tipos fora do Brasil, mas aqui a gente tem aqui uma vacina que é contra a Escherichia coli, que é a bactéria que mais causa infecção. Então, é um lisado, são fragmentos de 18 tipos de bactérias de Escherichia coli, para justamente aumentar a imunidade local da bexiga com relação a essa bactéria. Então, isso é algo que a gente também lança a mão, mas os estudos mostram também uma eficácia mais no curto prazo do que no longo prazo. A gente talvez tivesse que ficar dando mais vezes, replicando mais doses. isso, mas ela tem todo um ciclo aí de indução por 3 meses, depois uma manutenção posterior que deve ser respeitado, mas de qualquer maneira a gente tem toda essa questão aí relacionada à evidência também. Aí a gente tem o cranberry, como você bem colocou, que esse realmente tem uma evidência mais fraca, mas é algo... E elas usam bastante, né? E às vezes elas falam que melhora, né? Então, eu acredito que diante da possibilidade de melhorar com baixo risco de efeito colateral, é importante nas diabéticas, porque ele é um açúcar, né? Mesmo o suco, então ele tem essa questão que a gente tem que tomar cuidado com as diabéticas, mas tirando esse senão, ele não tem uma grande contraindicação. Então, eu não vejo mal desde que a gente alinhe essa expectativa de que não é um milagre, né? Então, assim, eu vou usar o
Cranberry eu não vou ter mais infecção. Então, assim, a gente não tem substrato para poder fazer essa E esses cuidados, afirmação. né, também assim, de evitar usar esses absorventes, né, que abafam a região, também asepsia depois de ter relação sexual, todos esses cuidados, né, Maria Isso. Cláudia, que também E são aqui, importantes, né? sem dúvida, mas aqui frisar também uma coisa que é muito frequente que a gente vê no consultório, que é a hiperhigiene. Tá? Então, isso é uma coisa ruim também. Ah, Então, legal. às vezes, as pacientes, elas vêm, poxa vida, a doutora falou que a infecção é de uma bactéria que está no meu intestino, que está nas minhas fezes. Eu sou tão limpa, como é que pode isso? É porque Né? às vezes, assim, dependendo, a pessoa até fala, gente, mas não é possível, parece que eu não tô me cuidando, Parece que eu né? não tô tomando banho. É claro que higiene é uma coisa muito importante. É claro que a posição do canal frente ao ânus vale a pena aquela recomendação. Eu falo aquilo que a vovó falava, limpar da frente para trás quando evacuar. Então, tudo isso é muito importante, mas a hiperhigiene também é prejudicial, porque ela remove flora normal. Então, aquele excesso, eu vou usar sabonete bactericida. Não, não faça isso. Eu vou usar lencinho umedecido. Não, não faça isso. Então, a hiperhigiene também vai impactar sobre a flora de maneira negativa e acaba que, por fim, entra num ciclo vicioso que acaba deixando mais infecção. Muitas vezes eu tenho pacientes que têm essas queixas e eu pergunto se usa sabonete íntimo. E elas falam que usam. Eu falo, pode parar agora. Já para, porque assim, isso daí tem uma tendência e muita gente não usa. E às vezes a pessoa vê propaganda na televisão, né? Essas coisas que Eu não sou muito de escolher sabonete dos pacientes, mas é que elas já chegam para mim com essa queixa. Então, quando chega, a recomendação que eu dou, usa sabonete de bebê, Neutro. a marca que você quiser, que são os menos alergênicos possíveis, para que a gente possa aí tentar afastar esse fator como uma possibilidade, né? Então, com tudo aquilo que possa impactar na flora de maneira negativa, a gente tenta tirar. E aí você comentou do hormônio tópico, né? Que seria aquelas aplicações de um creme vaginal. Igual você faz com um antibiótico vaginal em algumas situações, né? Para corrimento, para essas coisas. Tem a apresentação em comprimido também, hoje em dia. Tipo um óvulo, né? Tem óvulo e tem comprimido mesmo. Comprimido vaginal comprimido mesmo. vaginal mesmo. Então, essa é uma apresentação que tem, que às vezes facilita um pouquinho a utilização. Porque às vezes tem mulher que não gosta dessa coisa de ter que fazer aquela aplicação à noite, acaba né? ficando, às vezes, uma condição local que impede essa aderência. Então, se a gente vê que a queixa é nesse sentido, vale a pena. E a outra coisa que é importante frisar é que quando a gente começa essa reposição, a alteração das células, ela se dá em torno de 12 semanas. Então, a gente está falando aqui de 3 meses para que a gente observe uma melhora. E isso, às vezes, faz as pacientes desistirem do tratamento, porque ela está usando uma coisa que ela não consegue perceber de imediato uma alteração. Mesmo do ponto de vista de infecção, a gente não tem uma melhora de uma vez para outra, porque a gente tem que mudar a célula, tem que mudar a flora. Então, isso demora. Um pouco, sim. Então, a gente precisa fazer essa orientação para que elas persistam, né? E entender que, passados esses 3 meses iniciais, esse é um tratamento de longa duração, né? Que quando para, o corpo não produz mais, então não tem da onde vir, ele não tem efeito residual, né? Antibiótico eu tomei, resolvi, né? É uma reposição daquilo que o corpo não produz mais. Exatamente, é repor aquilo que o corpo não está mais produzindo. Então, isso são coisas importantes a gente dizer no dia a dia. Às vezes parece algo que para nós é muito óbvio, né? Mas a gente precisa falar tudo isso justamente para que entenda a importância do tratamento e a importância de manter o tratamento, né? Mas eu acho que isso que é o diferencial do bom médico, né, Maria Cláudia? Porque assim, a gente tem que explicar para o paciente o que vai acontecer, a expectativa do tratamento, porque senão ela sai do consultório com mais dúvida que entrou, né? Então, assim, se ela entende isso, ela vai continuar fazendo, falando, não, a doutora disse que tem que esperar, que vai... Então, a gente tem que ter isso. Agora, como você falou, que mesmo antes da gente começar a gravar, você comentou que mesmo a reposição hormonal sem o local... o uso local faz falta por causa desse problema, neste né? cenário, né? Então, assim, é que vale lembrar que eu sou urologista, né? Sim. Então, assim, a gente tem aí receptor para esses hormônios esteroidais, tanto o estradiol quanto progesterona, testosterona, em vários lugares do corpo, você bem sabe isso. Mas para mim, a atuação ela vai ser mais local, que é o que vai impactar na minha parte, né? Então, com a infecção urinária, muitas vezes com a própria bexiga hiperativa, que é outra condição que pode acometer a bexiga, que a gente tem receptores de estrógeno também. Então, assim, isso vai ter uma ação mais local. E aí, para essa
essa questão que envolve tanto a parte genital quanto a parte urológica, a gente tem aí a síndrome geniturinária da menopausa, que é uma sigla que antes era atrofia vaginal, e aí foi mudando, porque na verdade é muito mais ampla. A falta de hormônio, pela presença de receptores em diferentes lugares, ela vai afetar localmente não só a uretra ou da parte urinária que me compete, mas a parte vaginal, levando a atrofia, a ressecamento e a todas essas coisas, a redução do calibre da vagina. Então, são coisas que a gente vai observar e que compõem toda essa síndrome. E aí, diante disso, a reposição sistêmica com comprimido, com gel, ela é uma reposição que, quando bem indicada, é excelente, melhora muito para a vida das mulheres. Mas do ponto de vista local, a reposição local ela é superior. Então, quando ela faz sistêmica e ela vem com essa queixa, a gente já vai começar Introduz a local. A gente introduz a local. Entendi. Tá? E vale lembrar que não é para todo mundo, né, Cris? Eu acho que esse é um assunto muito falado hoje em dia, da reposição, Sim. justamente porque a população está envelhecendo, esse é um evento que faz parte do envelhecimento natural das pessoas. E a gente vai ter que tratar muito. E a gente vai ter que se adaptar às modificações naturais relacionadas a esse processo. Então, isso é uma coisa que a gente já está familiarizado, mas é muito importante ter a orientação do médico, né? Porque existem contraindicações, tanto a reposição sistêmica, a reposição local, ela parece ser mais segura, mesmo diante das contraindicações sistêmicas. Inclusive nas recomendações, naquele grupo que tem contraindicação da reposição sistêmica, mas mulheres com câncer de mama, elas podem usar local. Existe aí... Existe alguns estudos mostrando a segurança, Exatamente. Né? Então, mas isso é algo que eu sempre vou dividir, né? Dividir responsabilidade. E com o colega oncologista, porque, assim, eu acho que é importante a gente conversar até para a paciente se sentir mais segura do ponto de vista multidisciplinar, para que ela use aquilo de maneira mais tranquila. Mas, de fato, os estudos estão mostrando que essas novas formulações de tratamento local com tipos de estrógeno local, elas têm uma absorção para o resto do corpo baixa, e com isso traz uma segurança grande, tanto nas pacientes com câncer de mama, seja o câncer de mama estrógeno dependentes, como eventos cardiovasculares, cerebrovasculares. Então, a gente tem essa segurança e as sociedades nesse sentido se pronunciam, inclusive da própria a parte oncológica, mas sempre vai discutir o risco-benefício. Exatamente. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante da gente sempre... Eu acho super, assim, eu gosto muito, por isso que é bom quando a gente trabalha igual a gente trabalha no HCOR, a gente tá sempre se encontrando, a gente é colega, é amiga, troca... Porque a gente conversa sobre o paciente com um olhar múltiplo, né? E aí eu sempre falo, olha, isso aqui eu vou dividir com o colega, se ele achar que tudo bem suspender por causa disso, daquilo. E o paciente, ele fica muito seguro, traz uma tranquilidade, porque muitas vezes, quando os colegas não se falam, aí você vê o paciente tomando uns remédios, aí vem aqui com outros. Às vezes ele esquece de contar pro médico que ele toma aquele. Então, assim, eu sempre ponho na receita tudo que ele toma. Porque, assim, pra gente poder... Quando o paciente vai no outro médico, ele leva tudo, toma tudo isso daqui, né? Então, quando a gente divide isso, né, igual você falou, essas recomendações, elas estão mais novas de um tempo pra cá. E a mulher que teve um câncer de mama estrogênio dependente, você vai falar com ela pra passar um creme de estrogênio, por mais que você fale que é seguro, quando tem várias pessoas que cuidam dela com a mesma linha, isso vai trazer muita segurança, né? E a gente sabe o quanto que isso é ruim na qualidade de vida da mulher, tanto da parte sexual, quanto da parte urinária, né? Queixas, sintomas, e elas referem muito melhora, né? Só que também é assim, parou de usar, piorou de novo, né? O corpo não produz, porque é só então, aquela... Mas alternativamente a isso, então assim, não é pra todo mundo. A minha mãe teve câncer de mama, eu tenho muito medo de usar. Eu acho que a gente tem que respeitar profundamente o que o paciente deseja e qual que é o impacto que aquilo tá trazendo para esse paciente. Exatamente. Então, alternativas, elas existem, né? Então, nós temos aí uma série de cremes que tem esse papel aí de hidratação, porque a vagina, quando fica nessa fase de ressecada, ela fica que nem a pele queimada. Então, a gente usa o hidratante para alívio de sintoma. E isso já muitas vezes pode ser o suficiente para resolver. Do ponto de vista de prevenção de infecção, aí não, porque a gente não muda a flora, a gente não impacta na flora tal qual
o hormônio faz, mas o hidratante ele vai aliviar esse sintoma relacionado à ardência, ele vai melhorar esse sintoma relacionado ao próprio desconforto, desse ressecamento. Então, a gente tem alternativas e é muito importante a gente trazer essa informação para que as mulheres cada vez mais possam referir isso, né? Porque muitas Ter uma liberdade de falar, Exato, né? entender que isso é algo que é natural do processo, né? E que tem tratamento e que vale a pena a gente buscar por isso. Porque eu falo que a gente não cura ninguém de nada, né, Maria Cláudia? A gente trata as pessoas, a gente traz qualidade de vida, orientação, né? Mas a cura, muitas vezes, de muitas questões, a gente não tem. A gente administra A gente administra os da problemas. melhor maneira possível. Exatamente. Então, assim, o nosso papel é esse, né? De informar, de trazer as possibilidades de melhora da qualidade de vida, né? Agora, tem também, atualmente, acho que não é para infecção urinária, né? Mas esse laser vaginal, que mais para ressecamento, né? Que Isso, tem uma melhora, assim, na qualidade de vida, né? não é só o laser, também tem a radiofrequência, então assim, são fontes de energia que levam à destruição do tecido, e quando o tecido se regenera, ele tende a voltar um tecido melhor, então isso leva à melhora dos vasos, à melhora do colágeno local e tudo isso, né? Então se baseia nesse conceito, é por isso que não é algo que é definitivo, eu faço um laser, eu não preciso fazer nunca mais, não. Porque são sessões, né? Que a pessoa Porque tem eu que preciso fazer. induzir a lesão para eu ter o reparo. Aí, uma vez que passou esse período, eu vou ter que fazer a lesão de novo para eu induzir o reparo. Então, é esse o racional dessas técnicas. Então, assim, do ponto de vista de ressecamento, de dor para ter relação, a gente tem aí já um pouco mais de respaldo de literatura, de que isso seja aí uma alternativa a essa situação. Das situações urológicas, seja ela, como você bem colocou, infecção urinária, incontinência urinária, a gente carece de mais dados, até porque a gente teria que mudar a microbiota, a gente teria que... Então, alguns estudos que fazem biópsia, eles não conseguiram identificar mudança, assim, de lactobacilos com isso, né? Então, às vezes, a mulher acaba tendo uma melhora, mas ela não foi comprovadamente relacionada ainda a esses dispositivos. Então, carece de mais estudos, eu acho que não invalida, mas é muito importante saber para que eu estou fazendo, né? Então, se você vai na expectativa de que eu vou resolver minha incontinência urinária, eu não tenho dado suficiente para que isso não é uma indicação padrão, né, para esta intenção. Então, eu acho que é isso, é alinhar a expectativa daquilo que o dispositivo tem a oferecer. Porque, ao mesmo tempo, a gente está falando de menopausa, mas a gente tem mulheres mais jovens que também têm uma questão de infecção urinária de repetição, né, Maria Cláudia, assim, sem ter essa justificativa da questão de queda hormonal, que é uma característica individual dessas mulheres? Existe até o componente genético, então mães que tiveram infecção de repetição, filhas também podem ter, então essa parte da colonização, ela tem uma associação, inclusive, com a parte genética, com o tipo sanguíneo, inclusive. Tipo sanguíneo também? Olha que interessante. Então, algumas alterações, elas foram identificadas e que isso favorece a colonização, mas na mulher jovem, ela não tem tanta essa questão relacionada, obviamente, ao hormônio, né, mas ela tem aí atividade sexual, uso de espermicida, então algumas coisas. A mulher que tem atividade sexual todos os dias aumenta a chance de infecção em 9 vezes. Olha. Então, o ato da relação, ele favorece essa ascensão das bactérias para dentro da bexiga. Então, acaba sendo um fator de risco importante. E como a gente comentou antes, essa hiperigiene, né, muitas vezes acaba por destruir a flora também. Então, são cuidados diferentes. A gente também tem as infecções sexualmente transmissíveis. Então, tem uma série de coisas que vão ter que ser sempre avaliadas de acordo com a queixa, com a faixa etária. Eu acho que, né, assim, a gente sabe que infecção urinária é uma patologia que muitos colegas tratam, né? O clínico trata, o geriatra, o ginecologista, a gente que faz cardiologia, mas faz clínica também. Mas eu acho que esse público, né, específico, com infecções de repetição, com essas questões específicas urinárias de menopausa, elas têm que procurar um especialista como você. Né? Assim, uma pessoa da especialidade, porque é um olhar diferente. Não é uma coisa pontual, né? Então, eu sempre falo, olha, a gente trata uma coisa ou outra, mas eu falo, ó, vai lá, porque a minha colega é especialista nisso, ela entende desse assunto e é diferente. Não é assim, foi pontual uma infecção. Então, eu acho que... A infecção de repetição, ela merece uma investigação, né? Assim, é mandatório coletar cultura, por exemplo. Então, a paciente, ela vai no hospital, coleta a cultura, depois a gente checa esse resultado. Então, quando começa a ser... né? Quando começa a ser muito... Exatamente. Então, quando vai ser muito frequente, é importante que a gente tenha aí mais dados e consiga avaliar isso melhor, sem dúvida. Concordo.
agradeço toda a sua indicação, mas eu concordo totalmente com você. Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast. A gente vai conversando e passa tão rápido, parece que tem 5 minutos que a gente começou a conversar. Então, eu agradeço muito você ter vindo. Acho que foi muito, muito esclarecedor, porque o objetivo do podcast, né, gente, é sempre levar informação de qualidade para você, que não é médico, que não é da área de saúde, que você possa levar essa informação para outras pessoas. Porque eu sempre falo que a informação não pode ficar conosco, médicos, porque senão fica na nossa bolha e isso não gera nenhum movimento. Né? A gente tem que expandir essa informação para as pessoas se cuidarem mais e melhor. E dessa forma construir saúde. Então eu vou deixar você aí com a palavra para você falar das suas redes. Se você quiser deixar alguma outra mensagem, fique à vontade. Eu te agradeço, Cris. Mais uma vez parabenizo pelo trabalho que você tem feito aí em levar uma boa informação. E agradeço a oportunidade da gente poder falar, né? Porque a gente tocou em vários pontos aqui do tratamento da bactéria sem sintoma, da infecção de repetição, e de uma reposição local, sabe? São pontos que são muito, questões muito frequentes no nosso dia a dia e eu espero que a gente consiga, com isso, esclarecer aí uma série de dúvidas para que as pessoas fiquem cada vez mais, se sintam tranquilas em poder abordar esse tema com o próprio médico, porque às vezes, quando a gente olha a incidência nos estudos, né? A incidência quer dizer quanto que isso aparece, essa manifestação de alteração, é de 13% a 80%. Então, como que é 13% a 80%? Então, toda mulher vai ter, praticamente, ela vai ter um grau de alguma alteração, só que ela não fala, né? Então, é muito importante a gente trazer a informação para que as pessoas cada vez mais se conheçam e possam reportar para nós aquilo que está acontecendo. Isso mesmo. Muito obrigada. E uma próxima oportunidade, vamos escolher um outro assunto, porque o que mais tem é assunto para a gente falar, né? Com certeza. Obrigada, Cris. Gente, até o próximo podcast.